É tempo do habitual comentário às segundas-feiras de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Boa noite. Antes de começarmos, vale a pena recordar o que conversamos aqui na semana passada sobre o que poderia acontecer a Álvaro Santos Pereira. Óbvio. Mas o CDS há muito tempo, imagino, quer mudanças noutros ministérios. Fala-se na economia, coitado, pode ser Álvaro Santos Pereira a pagar com isto tudo. Fala-se nessas pretensões do CDS e, portanto, pode acontecer, Passos Coelho, o que vai tentar ali, foi o que ele disse, foi um acordo político com o CDS, vai esclarecer o que é que significa esta demissão, foi o que ele disse. Ou seja, se o CDS sai ou não. Eu aqui há 2 meses, disse aqui que eu achava que Paulo Portas, quando chegasse ao Congresso, ia preparar uma qualquer forma de saída, não sei se lembra disso, por causa das presidenciais. Paulo Portas não saiu, o CDS também não saiu, saiu Álvaro Santos Pereira. É uma boa solução. Esta solução que foi encontrada? Dentro do que aconteceu, é bom. Eu acho que foi a semana em que vieram ao de cima todas as divergências, as bulhas, os conflitos, os confrontos que existiam no governo. Rebentou com a saída de Vítor Gaspar. A tampa estava uma data de tempo em cima da panela de pressão. Estava ao lume com Gaspar e Paulo Portas lá dentro, até que saiu um. Quando saiu, saltou a tampa e veio o outro atrás, digamos assim. Saiu Gaspar e Paulo Portas ia saindo também. Só que Paulo Portas é líder de um dos partidos. Já sabemos o que aconteceu, o Congresso teve que ser adiado, não houve Congresso, e quer dizer, a questão punha-se. O que aconteceu esta semana foi... Acha que Paulo Portas fez esta previsão toda de uma forma tão metódica que o Congresso coincidiria para encontrar um novo líder e assim sair mesmo do governo? Não. O quê? Para sair do governo? Sim. Não, eu acho que ele ia pôr, a minha impressão e aquilo que eu ouvia, ia escolher alguém para ficar, ou 2 pessoas para ficarem com poderes reforçados, e ele dar o sinal no discurso, e não sei o que seria a última vez, que iria a votos e, portanto, preparar a sua sucessão no CDS. Estou convencido que era o que aconteceria. É evidente que a vida para Paulo Portas mudou. Eu não vou dizer com o erro, vamos lá ver. Visto de fora, o que ele fez foi um erro, não é? Mas, quer dizer, Paulo Portas, de facto, encheu. E o não ter sabido o que se passou, quem é que ia para o lugar do Ministro das Finanças? Aliás, pode ser, ele tinha pedido a Passos Coelho para não haver nenhuma mexida no governo na semana do Congresso CDS, porque queria fazer o Congresso tranquilamente, centrado só sobre as questões do CDS e do país, mas sem conflitos com o PSD, se a saída de Gaspar representava uma vitória dele ou não queria essa conversa. E acabou por Vítor Gaspar sair mesmo nessa altura. E Paulo Portas saber, à última hora, sem ter sido conversado com ele, quem era a substituta. E, portanto, tivemos mesmo para ficar sem governo. Como sabe, eu estou convencido, se o Primeiro-Ministro, sexta-feira, não tivesse conseguido este acordo, tinha ido a Belém dizer, de facto, não deixava passar a questão para esta semana. Tinha ido a Belém dizer que não era capaz de fechar o acordo. Portanto, foi possível, os dois conseguiram estabelecer esta plataforma, mas não pode haver dúvidas que as coisas estiveram para ir para o outro lado, ou seja, de cair o governo. Foi possível alcançar um acordo que eu considero que, naquilo que se conhece, é bom, é algo clarificador. Diz-se agora, Paulo Portas ficou com muito poder. Ficou, sem dúvida. Embora em governos anteriores, eu antes de vir para aqui, hoje de manhã, estive a lembrar nos governos da AD, quer dizer, eu lembro no governo de Sá Carneiro, o CDS tinha os negócios estrangeiros, a defesa, os assuntos sociais, o comércio. Quer dizer, com Durão Barroso também tinha, o CDS tinha a defesa, tinha a justiça, com Celeste Cardona, como se lembre, para além dos assuntos sociais com Bagão Félix. Quer dizer, a distribuição de pastas vai variando. Agora... Mas Pedro Santana Lopes, a questão aqui é, na sequência destes acontecimentos, sim, ou seja, daquilo que Paulo Portas fez ao longo da semana e, portanto, toda a crise política que acabou por provocar, pelo menos as bases do PSD consideram que é um recuo, ou uma derrota até de Pedro Passos Coelho ao fazer crescer dentro do governo Paulo Portas, não é? Pelo menos as bases do PSD olham para a coisa assim, não é? É uma derrota de Passos Coelho. Sim, pode haver bases do PSD que olhem assim. Agora,
Vamos ver. É difícil de medir. Nós temos a ideia que os portugueses pensam de uma maneira, estavam todos contra o governo. Ontem tivemos aquela situação na igreja, nos Jerónimos, pode ser, é muito localizada, mas foi inesperado. Ninguém estava à espera, depois de uma semana tão triste, que Passos Coelho, ou até o Presidente da República, tivessem palmas, fosse de quem fosse. Outra questão que é saber se deve haver palmas dentro de um templo religioso, mas, quer dizer, quando se espera que só levem assobios... Eu não sei o que é que as bases do PSD, com franqueza, pensam. Sei é que Passos Coelho conseguiu envolver Paulo Portas naqueles processos todos que nós falávamos aqui a semana passada, que Paulo Portas tinha alguma relutância em ficar ligado, com o seu destino ligado para sempre, entre aspas, ao de Passos Coelho, ficar número 2 e ligado para o bem e para o mal. E julgo que agora ficou mesmo. Mas acha que a confiança interna do governo não ficou definitivamente destruída? Mas isso agora é uma questão da inteligência dos próprios. Têm que aprender, eu acho que aprenderam, com o susto até, perceberam, quer dizer, que o país, se o governo tivesse caído, digamos assim, é que eu acho que o país não lhes perdoaria, ficava completamente irritado com ambos. E, portanto, se querem passar por outro, eu acho que não podem passar por outro. Têm que aprender a mudar o relacionamento entre ambos, os dois líderes. Eles agora têm uma longa estrada para percorrer nessa matéria. Ou seja, um é Primeiro-Ministro, o outro é Vice-Primeiro-Ministro. E se um cai, o outro cai. Eu julgo que o Presidente da República vai dizer, não há mais disto. Nenhum de nós tem dúvida que o Presidente, apesar de eu entender que o Presidente não tem direito nenhum de recusar o que é uma remodelação do Governo, ponto. Não é mais do que uma remodelação do governo. Sim, mas o governo pode entender que a estabilidade do governo não está garantida, não é? Pode entender? Pode. Bem, no seu caso, Jorge Sampaio entendeu isso de uma maioria absoluta. Pois entendeu, mas pronto. E hoje em dia, sabe-se, passaram anos, mas o que é que muita gente, alguma, diz, enfim, foi um gesto muito ousado, vou dizer assim, para procurar ser frio ou isento, havendo uma maioria no Parlamento, e este Presidente tem-se procurado marcar dessa maneira de ver as coisas. Ainda disse há 3 semanas, se alguém quiser derrubar o Governo, que apresente uma moção de censura no Parlamento. Portanto, o Presidente não pode dizer ao Primeiro-Ministro, havendo a maioria, olha, eu não aceito a sua proposta de remodelação, mas com base em quê? Qual é o direito que o Presidente tem? Se quiser, pode dissolver o Parlamento. Agora, ele só, para demitir o Governo, tinha que enfocar que estava em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. Portanto, eu acho que houve aqui uma série de pessoas, incluindo o Primeiro-Ministro às tantas. O Primeiro-Ministro, quando vai a Belém, quinta-feira, diz assim, ele não tinha nada na manga. Ele foi lá com os bolsos vazios, teve que dizer, temos de esperar também para o que é que o Sr. Presidente vai dizer sobre isto tudo. Sexta, no dia seguinte, quando já leva ao acordo, ele deve-se ter arrependido das palavras que disse na véspera. Não disse nada à saída. Falou no sábado no Hotel Tivoli. E voltou a dizer um pouco a mesma coisa. Mas, em teoria, e à luz da Constituição, não tem que dizer nada disso. Porque o Primeiro-Ministro é que tem o poder de propor ao Presidente da República os nomes do seu governo. E nunca nenhum constitucionalista entendeu que o Presidente da República tem o direito de recusar algum dos nomes. Se quiser, demite o governo. Agora, o Presidente, é evidente que é o Presidente que assina os decretos de nomeação, que nomeia sob proposta do Primeiro-Ministro. Mas até hoje, o caso em que um Presidente teve mais poder nessa matéria foi comigo. Porquê? Não tinha sido eleito, sucedia Durão Barroso naquelas condições e o Presidente Sampaio disse que queria saber que eram os Ministros da Defesa, da Justiça, dos Negócios Estrangeiros e das Finanças, os 4. E eu, antes de apresentar o Governo todo, levei lá os nomes destes 4 Ministros. E foi uma cedência considerável. Eu sentia-me, eu já dei aulas de Direito Constitucional, não sou só, já dei muitos anos, escrevo sobre isso, estudo, sabia muito bem que aquilo estava a sair fora do texto constitucional. Mas para salvar o essencial, disse, sim senhor, olha, Sr. Presidente, estão aqui estes nomes. Então, Dr. Passos Coelho não tem nada de fazer isso. Não tem de dizer, olha, concorda com o Dr. Pires de Lima? Não. Concorda com o Dr. Paulo Portas, a Vice-Primeiro-Ministro? O Presidente pode dizer, olha, eu não acredito em nada disto. Eu acho que devemos ouvir o eleitorado, como disse o Dr. Sampaio a mim, vou dissolver a Assembleia. Sim, mas também terá dito Cavaco Silva nessa primeira reunião que só aceitaria uma solução se Paulo Portas ficasse no Governo? Não. O Presidente nunca falou em Paulo Portas, na exigência de Paulo Portas ficar no Governo, pelas informações que tenho. Mas, ao mesmo tempo, disse que queria uma solução estável e duradoura. Algo do género, ou forte e duradoura. Ou forte e estável. Ao dizer isto, está a pressupor, está a dar a entender que Portas tem que ficar os 2 líderes. Porque a questão que se põe é, se Portas fica fora do Governo, fica onde? Na Assembleia?
Então toda a gente sabe que os ministros do CDS, pronto, têm uma lealdade com Paulo Portas. Iam passar a despachar no Parlamento com Paulo Portas, ou então Portas ficava na rua, fora do Parlamento, continuava a tocar tambores cá fora. E quer dizer, e o Congresso do CDS quando? E a questão é, quem era o líder do CDS? Portanto, o governo ficava sempre enfraquecido pelo lado do CDS. A única hipótese que isto tinha de funcionar sem Paulo Portas era ter-se mantido o Congresso no fim de semana que passou e o CDS ter eleito outro líder e esse líder ir para o governo como número 2. Mas aí o Portas saía de tudo. Ao adiar o Congresso, o CDS tornou inevitável que Paulo Portas ficasse no governo, senão não havia governo. Está bem? E foi isso... pronto, que se conseguiu, porque eu quero dar aqui testemunho de uma coisa que sei e sei mesmo. Quando as pessoas acham que Paulo Portas fez isto por causa, Paulo Portas estava mesmo decidido a não ficar no governo. E ele sabe muito bem que lhe custou muito, e custou, qualquer das duas coisas o país ia criticá-lo, dizer mal dele, se saísse é porque tinha deitado tudo abaixo, se voltasse, olha, o irrevogável voltou, parece também que é o único que disse uma palavra de que se arrependeu. De facto, não devia ter dito aquela palavra, porque o país está numa situação de tal emergência que as atitudes normais das pessoas deixam de valer. E nunca há nada irrevogável. Não há, a Porta estava perante uma encruzilhada, tinha toda a gente a dizer assim, se tu sais, o governo cai. E, portanto, quando um tipo está entre a sua palavra e eu devo dizer, eu pensava e tive a ocasião de transmitir a quem direito, eu acho que era optar entre a fidelidade à palavra e a defesa da pátria, que é uma palavra em que as pessoas falam um pouco. Porque, de facto, o país, a pátria, estava em risco nas suas responsabilidades, não tinha de suportar perante o estrangeiro. Pensou nisso realmente ou pensou, como alguns críticos dizem, na sua... A sua promoção é consolidar o poder? Não, no sentido de perceber que naquelas 24 horas seguintes à sua decisão, perceber que a opinião pública ficou com muito má imagem de Paulo Portas e, portanto, que, enfim, seria melhor mesmo recuar e ficar no governo. Eu devo dizer, eu não posso chegar aqui, como é que lhe dizer, e esquecer completamente o que vivo lá fora. E, portanto, não posso fingir que não sei que não foi assim. Paulo Portas, como é que lhe dizer, estava disposto a ir-se embora e a ficar sozinho com a sua consciência, sabendo que toda a gente estava a dizer mal dele. O que ele percebeu... Mas isso não estragava a estratégia presidencial? Podia estragar. José Carlos Castro, José Sócrates saiu há 2 anos debaixo de pedras quase e hoje em dia fala-se dele como possível candidato presidencial e está para aí, azedo, como sempre, amargo, contra toda a gente, mas fala-se. Portanto, sabe-se lá o que é que aconteceu no 2 depois, parecia Paulo Portas a dizer, como vê, eu tinha razão por isto e por aquilo e por aquele outro. Portanto, Paulo Portas sabe perfeitamente que, ao tomar a opção que tomou, pronto, ele agora ficou num estado político muito complicado. E vai ter que se redimir pelo seu trabalho, pela qualidade do seu trabalho. E eu estou convencido que ele o pode fazer. Eu critiquei-o imenso na atitude que ele tomou, na maneira como fez as coisas várias vezes, na TSU, em tudo. Mas esta semana eu pude ver, pude apreciar, pude saber... Quer dizer, para ele foi violentíssimo ter decidido... olha, violentíssimo, vice-primeiro-ministro e com a Troika... mas ele tem a noção perfeita que fez uma figura muito complicada. Se quiser, má figura. Ele sabe isso e, portanto, eu, da minha parte, valoro aquilo que ele fez. Porquê? Pois, eu falei com muita gente que é do PS, eu sei que são próximos do PS, até de outros partidos de esquerda. As pessoas estavam todas angustiadas. Apesar de tudo, as pessoas sabem que não era bom para o país o governo cair agora. Porque isto não é... Eleições, para mim, era uma coisa horrível. Eram meses. De facto, cá os governos não tomam posse em 2 semanas depois de eleições. Agora... E o Orçamento de Estado, ou seja, o país ficava em suspenso durante muitos meses. Com certeza. E os juros a subirem, e a Bolsa a cair... E a oitava avaliação em suspenso. Quer dizer, porque a questão não é a Troika, a Comissão Europeia... Não, é as empresas, as famílias, os impostos, o investimento. E as pessoas a dizer, então, mas eu andei a passar estes 2 anos, andei a penar que nem um desgraçado, tenho esta no desemprego, e agora tenho o país em suspenso, vamos para eleições, campanha e cartazes e cornetas, quer dizer, de loucura. E quer dizer, quando temos que ter noção das coisas, o Bloco de Esquerda, quando pede o que pede, o Bloco tem que se lembrar que nas eleições de há 2 anos teve uma queda grande.
Não tem legitimidade. Hoje em dia as pessoas dizem, porque os portugueses... Mas os portugueses quem? E vou-lhe dizer, houve um coro, eu não ouvi aqui, no Correio da Manhã TV, não ouvi, mas ouvi em vários outros canais. Há um coro, uma intoxicação de pessoas a dizer que os portugueses querem eleições. De comentadoras e comentadores, mas agora temos comentadores eleitos que falam em nome do povo. Eu não estou aqui eleito, estou aqui convidado. E, portanto, eu não posso ser, eu tenho a certeza que os portugueses pensam, não, eu tenho o pressentimento, tenho uma ideia de que há pessoas, ou que há muitas pessoas. Bem, fez-se um movimento esta semana, quando isto depois dá a volta para trás, uma série de pessoas nem sabiam o que é que haviam a dizer, que iam à televisão quase todos os dias, estavam atordoadas. Porquê? Porque já ia o movimento de regresso ao poder. Houve uma pessoa que eu vi que não embarcou nisso, devo dizer-lhe, António Costa, eu ouvi-o e ele percebeu que este movimento a correr para eleições pode dizer, não quero que Seguro seja Primeiro-Ministro. Não, eu acho que ele percebeu que este movimento ia contra o sentido profundo, as pessoas não queriam eleições. Outra conversa era um governo de iniciativa presidencial. Isso o PS desde logo disse que não apoiaria. O PS disse que não apoiaria. E desculpe lá, quer dizer, com pessoas mais escolhidas pelo Presidente ou pelos partidos, mas quem? Silva Peneda, Manuela Ferreira Leite, Basílio Horta... tinha que ser uma figura consensual. Quer dizer, alguns já estiveram no governo. Alguém pensa que se Manuela Ferreira Leite estivesse com responsabilidade nas finanças ou negociações com a Troika, não seria duríssima, como já provou que é quando governa? Quer dizer, levaria a cabo uma política mais, agradável, cor-de-rosa? Não! E, portanto, na prática seriam pessoas do PSD e do CDS a governar, com algumas do PS, mas que não tinham sido eleitas. Bom, outros comentadores disseram que seria basicamente irrelevante, porque enquanto estivermos intervencionados, que a margem de decisão... A política é a mesma. É tão baixa a margem de decisão que não mudaria nada, mesmo que mudasse... Mas a não sabe questão agora, eu ouvi uma entrevista muito interessante, sábado, no canal da Concorrência. E digo da concorrência porque tenho visto como o Correio da Manhã TV cada vez mais sobe nas audiências, portanto, cada vez mais concorre com os que estão cá há mais anos. Mas vi o Zé Miguel Júdice a dar uma excelente entrevista no sábado à noite. E viu a defender também um pouco esta tese, esta ideia, esta linha, dizer, mesmo aqueles que são da oposição, muitas pessoas são da oposição, têm a noção perfeita de que esta solução seria uma solução que prejudicaria muito aqueles que são os interesses mais diretos das pessoas. E, portanto, eu não vi ninguém. O Zé Carlos Castro tinha falado de que outros comentadores disseram... Outros comentadores, já não me recordo o que lhe estava a dizer, em que contexto lhe estava a dizer, mas outros comentadores disseram, ou seja, houve alguma surpresa dos comentadores, como disse. Houve uma certa surpresa porque a decisão parecia irrevogável. Isto a propósito, não, o que disse foi, não tinha margem, fosse quem fosse, depois que entrasse, seria igual, no fundo seria igual. Não tinha margem. E é isso mesmo, quer dizer, porque as pessoas sabem bem que... Eu já sei o que aqui referi, peço desculpa que o José Miguel Júdice disse. A diferença está agora nisto. Ele foi muito duro com Vítor Gaspar e disse, ele na prática, ele até lhe chamou um nome que eu não vou repetir, de um período da história de Portugal, 1640, antes, enfim, vou dizer, Miguel Vasconcelos. Ele disse, Vítor Gaspar era o procônsul da Troika cá. E nós agora passamos a ter um vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, que, juntamente com o Primeiro-Ministro, quer dizer, que nos vai defender a nós. Eu não estou a dizer que Vítor Gaspar não nos defendesse, mas Portas tinha uma diferença de Vítor Gaspar. E agora o Primeiro-Ministro entendeu dar luz verde a essa linha mais reivindicativa em relação à Troika. Demonstrou entender que o período de fazermos tanto quanto a Troika queria, ou até mais, terminou. Porque neste momento é sabido que Portas tem uma posição algo mais distante em relação à Troika. E já foi dito, abriu-se o ciclo do investimento. E, portanto, o FMI já reconheceu erros em se levar a austeridade tão longe. Eu acho que vamos assistir a uma mudança de ciclo. Aí vamos seguramente... Mas aí é dar razão àqueles que dizem que Paulo Portas subiu a Primeiro-Ministro, porque fica, em sentido figurado pelo poder que tem, que fica com as negociações com a Troika, fica com a reforma do Estado e com a coordenação económica. E com a coordenação económica, ou seja, os três vetores, ou os três pilares mais importantes para os próximos 2 anos. Mas também fica com os mais difíceis, em termos de popularidade, em termos de exigência. Bom, se tiver sucesso. Exatamente.
Mas o Primeiro-Ministro já continua a mandar no governo todo. Depois tem a defesa, os negócios estrangeiros, o ambiente, a energia, a política externa, já disse, tem a justiça, tem as outras áreas todas. Portanto, e é Primeiro-Ministro também dessas áreas. E Paulo Portas, lembra-se que eu disse a semana passada, Paulo Portas também não tinha querido fazer o documento sobre reforma do Estado. E agora vai mesmo ter que fazer. Pode ser assim, então foi uma maldade. É uma maldade, uma bondade para todos. Ser ministro nesta altura, ao mesmo tempo, é uma maldade. Quer dizer, é duro, é difícil. E Paulo Portas vai ter que fazer o trabalho mais duro. E, portanto, pode-se ver a atitude... Eu acho que Passos Coelho foi de uma frieza enorme, de uma serenidade muito assinalável. E pronto, e cumpriu o seu trabalho. António José Seguro, pelo lado dele, fez tudo o que pôde para conseguir o seu objetivo. Mas o Governo, olha, acordou a tempo, é o que eu acho. E, neste momento, o que está em cima da mesa é só isto. O Presidente recebe os partidos e recebe amanhã. Mas o que está em cima da mesa é só isto. Uma proposta, uma remodelação do Governo. O Presidente já deu posse à Ministra das Finanças, agora vai ter que dar posse ao Vice-Primeiro-Ministro, ao novo Ministro da Economia, ao novo Ministro do Ambiente, ao novo Ministro dos Estrangeiros. É uma remodelação do Governo que tantas pessoas há tanto tempo pediam. Aí está ela. O Governo não se demitiu. Quando as pessoas dizem, e o que dirá o Presidente? Mas o que dirá o Presidente porquê? A não ser queira dissolver, pronto, só deixe isso de lado. Senão, o que é que pode dizer? É uma proposta de remodelação. O que dirá o Presidente? Quem escolhe os ministros é o Primeiro-Ministro. E, portanto, é evidente que o Primeiro-Ministro, por questão de cortesia, não pode dizer isto. Eu posso. Para ter que escolher os ministros a meias com o Presidente, já cheguei eu. Que não era eleito, Passos Coelho foi eleito. E eu acho que aquilo que aconteceu comigo nunca mais deve acontecer, seja quem for o Primeiro-Ministro. Estou à vontade, pode dizer. E, portanto, o Presidente não tem... Outra coisa é o Presidente dizer ao país, falar ao país e dizer, meus caros amigos, o que aconteceu esta semana não pode voltar a acontecer. O país não tem mais tempo a perder. Acho que o Presidente tem direito a esse juízo moral, a esse juízo político, a fazer essa exigência sobre comportamentos, atitudes e o funcionamento das instituições. Mas não pode recusar à maioria parlamentar o direito a Mas os sinais com que Cavaco, eu não, enfim, nenhum de nós está presente nas conversas dos dois, não sabemos, mas há um pequeno sinal que Cavaco Silva deu sobre esta questão de opinar sobre os ministros, quando diz que, ainda quando da nomeação de Maria Luísa Albuquerque, que Passos Coelho lhe garantiu que a ministra estaria acima de qualquer... E essa frase faz crer que Cavaco Silva opinou sobre a escolha da Ministra das Finanças e muito provavelmente opinará sobre esta solução. Sim, vamos lá ver. É sabido, e isso os presidentes fazem-no, e fazem tanto mais quanto mais conhecimento têm. O Presidente tem ajudado muito o Governo, como teria que ajudar qualquer Governo nestas circunstâncias. E, portanto, com certeza, a pasta das Finanças é muito sensível para qualquer Presidente da República. É o chefe de Estado. Ele não tem o direito de recusar, mas pode dar a sua opinião ao Primeiro-Ministro. Eu acho que ele não devia ter dito isso que disse. Em público. Por amor de Deus. Falar da seriedade de uma pessoa, da integridade de uma pessoa, não ouvi nada. O que o Primeiro-Ministro garantiu, não há nada sobre a seriedade da nova Ministra das Finanças. Acho que o Presidente não tem que dizer isso. Nas conversas entre um Primeiro-Ministro e o Presidente da República, note bem, quando eu digo que o Presidente não tem o direito de recusar, mas o Primeiro-Ministro tem que ser o Presidente que é o seu Governo. Eu acho que é bom que um Presidente aconselhe o seu Primeiro-Ministro, que diga ao seu Primeiro-Ministro, não quer repensar, já é grave. Dizer, olha que essa proposta que me faz é de uma pessoa assim, se tiver elementos graves sobre essa pessoa. Não pode dizer ao contrário, vir para o público dizer, olha, o Primeiro-Ministro garantiu-me não há nada de grave sobre essa pessoa. E de algum modo lavar as mãos. E lavar as mãos. Isso não pode acontecer. Às vezes acontecem umas coisas no sistema de governo português que eu fico completamente zonzo, desculpe o termo. Mas não pode fazer isso. Agora, na conversa entre os dois, que não pode transpirar cá para fora, pode o Presidente dar a sua opinião ou fazer perguntas. Lembra-se, o Primeiro-Ministro dessa quando foi eleito, chegou a Belém, levava a lista no bolso, não sei se lembra disso, chegou o Dr. Jorge Sampaio, está aqui a lista, teve lá 10 minutos e vai-se embora. Quanto mais forte é um Primeiro-Ministro, menos satisfações dá um Presidente. Quanto mais fraco está, mais satisfações tem que dar. O Dr. Passos Coelho, claro, teve que dizer, oh, não, sim, porque se não tivesse nesta situação complexa, e se a situação do país não fosse tão extraordinária e grave,
com certeza que as satisfações que o Primeiro-Ministro ao Presidente não seriam as mesmas. Porque a Constituição funcionou sempre assim. E o sistema de governo, Zé Carlos, os primeiros-ministros escolhem os seus ministros. E o Presidente nomeia. Até os embaixadores. Um Presidente da República pede a um Primeiro-Ministro, e é o Presidente que assina, se não se importa de nomear um embaixador ou tal, pode fazer uma sugestão. Eu, quando o Primeiro-Ministro, não cometo nenhuma inconfidência, já o escrevi, o Presidente Jorge Sampaio fez uma sugestão ou duas de nomeação de embaixadores para um posto ou dois. E eu aceitei. Mas quem decide é o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Estrangeiros. O Presidente não tem poder sobre isso, assina. E, portanto, eu quero contribuir com o que digo aqui e com os testemunhos que dou e com os conhecimentos que tenho para as pessoas saberem, não embarcarem nesta conversa. As pessoas, quando perdem no Parlamento, talvez o Presidente não aprove. Mas o Presidente não pode dizer que não. Outra coisa é, nomeação de um Procurador-Geral da República. É proposto pelo Primeiro-Ministro e o Presidente nomeia. Ou de um Presidente de um desses altos cargos, do Provedor de Justiça, que é na Assembleia, mas pronto, um desses altos cargos. Sim, senhor. O Presidente pode dizer sobre o Procurador, não estou de acordo com a proposta. Ou sobre o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Sim, senhor, pode dizer. Agora, sobre os membros do Governo, a Constituição é clara. O Primeiro-Ministro propõe os membros do seu Governo. Não faria sentido. Sim, de qualquer modo, o Primeiro-Ministro não quer ferir uma suscetibilidade do Presidente, não, independentemente de quem seja o Presidente. Não é? Também sabemos que Passos Coelho e Cavaco Silva não têm uma relação próxima. Mas o Primeiro-Ministro tem noção de, com o modo como decorreu esta semana, que abriu o flanco. E, portanto, é evidente. Veja como Cavaco Silva estava há 15 dias ou 3 semanas, o Presidente mais impopular da história da democracia. O Governo, desculpa a expressão, foi-se abaixo nas canetas e o Presidente subiu. Porque é assim, é de vasos comunicantes entre a Presidência e o Governo. O Governo está forte, o Presidente quase não existe. O Governo fraqueja e os Presidentes sobem na popularidade. Veja, Cavaco Silva até parece estar com outro ar. Apareceu nos economistas, parece estar mais novo, está mais direito, está com... parece rejuvenesceu. E andava, desculpa o termo, apertado. Andava mesmo, pronto, como se diz, até um pouco sem aparecer muito, tudo isso, assobiado. Agora não. Se eu for a vários lados, estou convencido, para levar uma subiu aqui e ali, mas o Presidente, aposto que se fosse feita uma sondagem sobre o Presidente, tinha subido. Porque isto é assim, e Passos Coelho sabe que esta semana ele tem que ir chegar lá e dizer ao Sr. Presidente, pronto. Porque se ele tivesse levado o Governo quinta-feira, eu acho que o Presidente já nem recebia ninguém, ou só recebia para cumprir calendário de partidos. Para ver se Passos Coelho, quando foi lá e saiu e disse, olha, ainda não sei, não há acordo, não é? E o Presidente nesse dia marcou para segunda-feira aos partidos. Se Passos Coelho tem levado lá o Governo nesse dia... Se calhar já não ouviria... As pessoas nesse punho. Aquelas 24 horas foram decisivas. De qualquer modo, os partidos... Para Cavaco Silva subir. A comunicação social estão convencidos que... Disseram estar convencidos que o Presidente ainda não tomou nenhuma decisão. Nenhuma decisão. Pois está bem. Mas eu acho... Quer dizer, como eu digo, Cavaco Silva pode, quer dizer, em tese pode-se-me dissolver, exceto nos primeiros 6 meses e nos últimos... E não ia ao encontro daquilo que ele tem dito ao longo Não acredito, não. Esse não é o perfil de Cavaco. Deixa-me fazer-lhe uma última pergunta. O senhor, na semana passada, na análise desta questão... disse isso do Álvaro Santos Pereira, que achava que ele é que se ia tramar sobre esse acordo. O Álvaro Santos Pereira, e também disse que, depois desta situação, que Paulo Portas nunca mais ia ter confiança de nenhum partido, nem do próprio Partido Socialista. Não ia trabalhar com mais nenhum líder do PSD. Do PSD. Sim, sim. Ainda acha isso? Acho que o Paulo Portas está na última fase de um ciclo. Vai fazer este tempo de governo e depois acabou. Há um tempo que acabou. Isto deixa marca. E com o PS também acho que não volta. Não, eu acho que esta é a última etapa de um ciclo da vida política de Paulo Portas. Agora, tem estes 1 ano, 2 anos, depois desta, ele não volta para governos nem com o PSD e com o PS também não, porque o PS pôs tantas velinhas no altar de Paulo Portas e agora Paulo Portas, afinal de contas, acabou de se virar para outro santo e não para o Santo António José Seguro. E por isso, agora, pode dizer adeus ao PS e mais líderes do PSD não. Eu tive ocasião, enfim, de transmitir, porque aquela frase que eu disse chegou lá e tive reação, eu tive a ocasião de dizer, está bem, pode não ter despachado todos os líderes do PSD, mas contribuiu para os pôr a andar, isso não haja dúvida nenhuma. E de que modo? Agora, acho que ele
Estou a dizer isto e digo-lhe o seguinte: Paulo Portas este ano e meio fez um grande lugar como Ministro dos Estrangeiros, nomeadamente na AICEP. Como Ministro da Defesa no meu governo, Durão Barroso, houve quem dissesse dele, e ao mais alto nível, que era o melhor Ministro da Defesa de sempre. E eu estou convencido que, se ele for empossado, como julgo que vai ser, vai fazer um grande lugar na coordenação económica e nas negociações com a Troika. Porque ele tem estados de alma complicados, mas ele é, de facto, uma pessoa muito inteligente e é um político com grande capacidade. Cometeu um grande erro esta semana, mas só os que não são humanos é que não erram, e eu não conheço na Terra ninguém que não seja humano. Podemos dizer, e a última pergunta, ou podemos entender, dentro deste governo, uma aliança de Passos com Portas, ou uma inimizade latente que se vai manter até ao fim? Aliança, para o bem e para o mal, eles estão unidos em matrimónio político. Para o bem e para o mal. Até que, eu não gosto da palavra morte, mas até que o fim político os separe. Não, acho que estão mesmo unidos. Ironias do destino. Não queriam, mas às vezes tem que ser. É assim a vida, é como se estivessem os dois numa ilha deserta. Obrigado por ter vindo para Santa Lopes, até para a semana. Tem que estar um com o outro. Boa noite. Boa noite. Cristiano Ronaldo foi nomeado para mais um prémio de prestígio mundial.